Olá, meus queridos alunos. Então, estamos de volta com mais uma aula de inglês e a 32ª aula de inglês. E o tema dessa aula são os phrasal verbs, ou verbos frasais. O que são esses verbos frasais? Então, a gente vai ver aqui, baseado nesse texto, tá? Antes, você precisa colocar lá em cima o nome da escola, o seu nome completo. Aí aqui você vai colocar só o número seguido de TH. T de tatu mais H, ok? Por exemplo, se você é nono ano, você coloca só o número 9 e escreve TH ao lado. Só isso. Aqui já tem grade, que é série ou ano escolar, ok? Aí aqui temos team, que é equipe ou turma. Aí você coloca A, B, C, D, enfim. Qual é a sua turma, você coloca. E a data que você está fazendo a atividade, ok? Lembrando, pessoal, que as atividades só valem 3 dias. Depois desses 3 dias, não precisa mais enviar a atividade, ok? Eu só vou contabilizar os seus pontos em 3 dias. Se você devolver ela no mesmo dia, ou no dia seguinte, ou depois que passar o dia seguinte, ou até 3 dias, tá? Depois desses 3 dias, ela não vale mais. Tem muita gente que diz, mas eu estava sem celular, eu estava sem isso, tá? Tudo bem, tá? Você não vai perder ponto. Mas esses pontos você vai deixar de ganhar, porque ele não vai valer mais. Mas você pode ganhar pontos ainda, só é você fazer as outras atividades, ok? Então, as atividades não têm prazo infinito, ela não fica lá disponível para sempre, para quando você puder fazer, você vai fazer. Não é tempo infinito, só são apenas 3 dias, ok? Então vamos lá. Phrasal verbs, ou verbos frasais. O que são? É a junção de um verbo com um advérbio e vai dar um valor, um sentido único, ok? Ou pode ser a junção de um verbo com uma preposição. Um verbo mais um advérbio ou um verbo mais uma preposição. Quando eles se juntam, não é que ele fica juntinho assim na escrita. Não, mas eles se juntam dentro da sentença. Então eles dão um significado único. Ok? Vamos ver aqui. Aqui o texto começa dizendo: My aunt Agatha is looking for a boyfriend. Então vamos lá. Minha tia Agatha está procurando um namorado. Olha, aqui eu tenho um exemplo clássico de phrasal verbs, ok? Veja, preste atenção. Eu tenho o verbo look, que significa olhar, pode significar aparência também, ok? É o verbo look. Quando ele se junta com essa preposição aqui, ó, for, eles juntam os dois aqui, ó, pode ver que não é junto na escrita, não, tem um espaço aqui. Quando eles estão juntos aqui nessa sentença aqui, ó, looking for, juntou o sentido dos dois. Então nem vai ser mais o sentido desse verbo, que é look, que eu disse agora há pouco, que a tradução no português é olhar, aparentar, vai perder esse sentido, tá? E a preposição também, ela perde o sentido dela, tá? E ganha um novo sentido. É como se fosse uma palavra só isso aqui, ó, looking for. É como se fosse uma palavra só. Então o nome disso é phrasal verbs. Professor, e como é que eu vou saber? Eu vou procurar nos dicionários? Não. É na leitura, ok? Quando você vai lendo. Apesar de que phrasal verbs é um estilo do idioma mais da fala, ok? É mais da fala isso daí. Mas vamos lá. Minha tia Agatha está, ó, looking for, que significa procurar por. Aí você anota todas as vezes que eu falar o significado de um phrasal verb, você vai e escreve, puxa uma setinha aqui no seu texto e escreve de lápis ali em cima. Looking for, procurar por. Ok? Assim você vai memorizando. Então, minha tia Agatha está procurando por um boyfriend, um namorado. I suggest a friend who is a chef.
eu sugeri um amigo que é um chefe. Então, essa palavra chefe significa o que mesmo, minha gente? Isso, um chefe de cozinha. Ou seja, uma pessoa que fez um curso de culinária, que tem experiência em cozinhar, culinária, ok? Chef. She said she once went out with a chef. Então, ó, ela disse que uma vez, olha o phrasal verbs, eu sublinhei aqui, botei em destaque a maioria dos phrasal verbs, tá? Então você pode estudar aí, pesquisar, tá? Então ela disse que uma vez went out. Essa palavra aqui, went, é o passado do verbo go. Olha ele aqui, ó, go, presente. E aqui é o passado, ok? Então é o mesmo verbo, só que aqui é no presente, go, e o passado dele é went, tá? Então, ó, presta muita atenção nesse verbo go, porque ele tem muitos phrasal verbs, ok? Então, went, quando se junta com out, ok? Went é o verbo, se juntou com o advérbio out. Então, ó, went out é um sentido único, ok? Que significa sair. Aí lá no final botou com. Entra também nesse phrasal verb. Went out with, que significa sair com. Quando ele diz sair, pode ser no sentido de sair quando a pessoa convida alguém para sair. Olha, vamos sair juntos, um encontro. Significa isso também. Went out with. Então diz aqui que ela disse que uma vez ela saiu com um chefe. She didn't want to go through that experience again. Ela não queria, tá? Ela não queria, porque aqui o verbo querer, ou melhor, want, querer, está no presente. Mas o did, tá? É o verbo do, né? Para formar uma negativa, a gente usa o verbo do, não quer, tá? Só que o verbo do está no passado aqui, ó, did. Então lança esse outro verbo aqui para o passado também. Então lemos, ela não queria, tá? To go through that experience again. Então, ó, outra vez aqui, ó, go through. Então, esse verbo go, juntando com through, que é o advérbio aqui, vai dar um novo sentido, que significa passar por, atravessar algo, analisar algo, ok? Então, go through significa passar por algo, ou atravessar algo, alguma coisa, ok? Então, ela não queria passar pelaquela experiência outra vez. Ela had met him. She had met him. Ela tinha conhecido ele. Tá? Ela tinha conhecido ele. Lembrando, ó, o verbo meet tá no passado aqui, tá? Meet. O presente dele é só acrescentar um E aqui, ó. Presta atenção, ó. Acrescentei um E. Isso aqui é o presente do verbo conhecer, tá? Tira o E, subtrai uma letra E. Subtrair. Ele está no passado agora, ok? Então, ela tinha conhecido ele um ano antes, ou ano passado. His name was Jean Paul. O nome dele era Jean Paul. He was a famous French chef. Ele era um famoso chefe francês. She wanted to impress him, but she didn't know anything about cooking. So she went on a cookery course. Ela queria impressionar ele, mas não sabia nada sobre culinária. Então, ela entrou para um curso de culinária. Então, mais uma vez, vemos aqui, ó, went on. Okay? É o mesmo verbo que a gente está vendo aqui, go, só que no passado. Agora, ó, mudou ali do advérbio out para a preposição on.
Eu já disse. O que são phrasal verbs? É a junção de um verbo com um advérbio ou de um verbo com uma preposição, ok? Então, temos aqui went on. Went on é mais conhecido go on. Go on. Mas aqui está no passado, ó, went. Então, ó, o go on é muito conhecido como continuar, entrar. E aqui, ó, went on significa isso, entrou. Ok? Entrou num curso de culinária. Cookery course. Então, ela não sabia nada sobre culinária. Então, ela entrou para um curso de culinária. Só que, para que ela queria? Ela queria impressionar ele. Ok? On the first day, she bought the necessary ingredients for the first lesson. Some milk. No primeiro dia do curso, né? Ela trouxe, tá no passado aqui o verbo trazer, tá? Ela trouxe the necessary ingredients for the lesson. Okay? Então, ela trouxe os ingredientes necessários para a primeira lição, a primeira aula. Quais são esses ingredientes? Some milk. Um pouco de leite. Some milk. Um pouco de leite. Ok. It was very expensive. Ele era muito caro. Ele quem? O leite. The price had gone up. O preço tinha subido. Gone, quando se junta com up, significa subir, aumentar. Ok? É o verbo go, só que ele está no passado particípio. Gone. Ok? Então, gone up, subido, aumentado. Prices are always going up. Os preços estão sempre subindo. Ela pensou. She thought. And when she opened the cartoon, she realized that it had gone off. E quando ela abriu the cartoon, cartoon que diz aqui, ó, é a embalagem, a caixa do leite. Né? Quando ela abriu a embalagem, ela realized it had gone off. Essa palavra aqui, realized, pode também ser escrita com Z no lugar do S. Também pode ser escrita assim com Z. Aí é do inglês britânico. E do inglês americanizado, o inglês americano também é escrito com S. Tá? A gente aprendeu essa palavra aqui na aula passada, que foi sobre os false friends. Né? Ela parece uma palavra no português, mas não é. Não é o mesmo significado. Ok? Realized parece com a palavra do português realizado, realizar, mas não é. Significa se dar conta de. Ok? Então, quando ela abriu a embalagem, ela se deu conta de que o leite, had gone off. Had gone off significa o quê? Essa palavra gone off pode significar estragar, tá? E, como eu já disse, ó, go está no passado particípio, então estragado. Então, quando ela abriu a embalagem, ela se deu conta de que tinha estragado o leite. O leite estava estragado, estava podre. Then the teacher arrived. Em seguida, o professor chegou. It was her boyfriend. E era o namorado dela. She decided to carry on. Ela decidiu to carry on. Essa palavra carry on pode significar continuar, tá? Carry on, continuar. He went for the first recipe. She went for... Melhor, aqui tá errada a pronúncia. He went through the first recipe. Ele passou, a gente já viu esse phrasal verbs aqui em cima, ó, a gente viu é a mesma coisa, só que aqui é no presente e aqui é no passado. Aqui diz que ela não queria atravessar aquela experiência outra vez. Aqui, ó, ele passou no passado, tá? Ele passou a primeira receita. This is a famous English recipe that goes back to the Romans.
Essa é uma famosa receita inglesa que volta aos romanos. Essa palavra goes back, que é um phrasal verb, significa voltar aos romanos, significa remontar, vir de lá dos romanos. Então, veio dos romanos, remonta, relembra, tá? Volta aos romanos, explicou Jean Paul. It was very complicated. A receita, era muito complicada. Tia Agatha sabia que ela sabia que ela nunca poderia fazer isso. Tia Agatha sabia que nunca poderia fazer isso. Em seguida, né, Jean Paul, the teacher, went out of the room. Olha, went out. A gente já viu esse phrasal verbs lá em cima, ó. Went out, que significa sair, não é? Então, o professor saiu da sala. She suddenly had an idea. Ela de repente teve uma ideia. She stuck her fork into the electric socket. Ela enfiou o garfo dela na tomada elétrica. Electric socket. Bang! The lights went out. Esse bang significa uma explosão, né? Então, as luzes went out. Essa palavra went out, a gente já viu lá em cima, que significa sair. As luzes saíram, no sentido de que as luzes se apagaram. Ok? E então os alarmes went off. Went off significa desligar. Ou, melhor. Went off significa disparar. Tá? Os alarmes dispararam. Em seguida, the sprinklers went off. Dispararam também. Os sprinklers went off. Dispararam. Sprinklers são aqueles sistemas contra incêndios que tem no teto. Parece aqueles mecanismos que se usa nos jardins que jogam uns pingos de água. Uns jatos de água. Certo? Só que ela no teto das salas, que é um sistema contra incêndios, ok? Então, sprinklers went off. Então, significa que os sprinklers dispararam, ou seja, começou a cair água na sala toda. It was a chaos. Foi um caos. Aunt Agatha never went back to the cookery class, and she never saw Jean Paul again. Tia Agatha nunca voltou, went back, nunca retornou à cookery class, a aula de culinária. E ela nunca mais viu Jean Paul outra vez. Ok, pessoal? Então foi esse o textozinho aí. Tá? De acordo com o texto baseado nele, Agatha é. Aí você já sabe. Ó. Primeira coluna é verdade, segunda coluna é falso. Então, tia Agatha, melhor, Agatha é. Aí você vai colocar aí, ó, lembrando que desde o começo do texto ele diz minha tia. Ora essa, se é minha tia, então o autor é quem? O sobrinho, ou pode ser a sobrinha, não é? Então, por aí já sabe, muitas respostas aí. Ok? Qualquer dúvida, mande aí no chat que eu posso te ajudar. Bye, bye.